Olá, estudantes. Eu vou ensinar vocês como deve se preencher o formulário para solicitação do uso de animais em experimentação ou no ensino. O formulário da CEUA em 2021 está um pouco alterado com os formulários anteriores. Então, se você ainda não submeteu o seu projeto, você deve verificar no site da CEUA, que é o ceua.nb.br, na aba Formulários, e fazer o download do novo formulário. Então, vamos lá. Primeira coisa que deve ser definida é a finalidade, se é ensino, pesquisa ou algum treinamento. No início, a gente sugere que a data de início do projeto seja para 45 dias depois de você colocar ele no SEI, que é o seu pesquisador, o seu orientador que vai colocar, ou então você coloca assim, início após a aprovação da CEUA. Para o término do projeto, a gente solicita que vocês coloquem uma data definida. Pode ser 2, 1, 4 anos, vocês que têm que definir. O máximo que a gente aceita na CEU é 5 anos, dependendo da complexidade do projeto. Independente disso, esse projeto só vai ser iniciado quando tiver a declaração certificada da CEU. Então a gente tem o título do projeto, da aula ou do treinamento, o responsável pelo projeto, que ou é o seu orientador, que é um pesquisador vinculado à Universidade de Brasília, ou algum técnico em nível superior também vinculado à Universidade de Brasília. Lembrando que não é o estudante que é o responsável pelo projeto. O estudante sempre faz parte da equipe que vai ajudar no trabalho. Então, o vínculo tem que ser docente, pesquisador, técnico em nível superior ou algum jovem pesquisador, pesquisador visitante, que é uma modalidade que a UNB tem e é possível de ser enviado como responsável pelo projeto. Então, aqui vocês, como estudantes, vão entrar na parte colaboradores. Todos os dados. A experiência prévia é importante. Se você fez algum treinamento, colocar qual foi o treinamento que foi feito com a manipulação de animais. E lembrando sempre que aqui a parte mais importante do projeto são os animais. Então, todo esse formulário é focado no que vai acontecer com os animais. Se você tem algum dado que é de experimento in vitro ou ex situ, alguma coisa assim, também é importante para que seja dê mais informações para quem vai emitir o parecer, mas o principal do formulário é o animal. O médico veterinário vai ser obrigatório em alguns casos, em procedimentos que vão realizar anestesia, cirurgia, analgesia ou eutanásia do animal. Se for algum experimento que é uma complexidade menor, que não envolva isso e que não está previsto na Lei 5517, que é a lei do médico veterinário, esse projeto não precisa ter o médico veterinário. No resumo do projeto, o resumo deve apresentar todos os aspectos, a introdução, a metodologia e os resultados esperados. E os objetivos também devem ser na íntegra, para a gente conseguir observar o que está sendo buscado nesse trabalho. A gente tem um problema que muitas vezes a pessoa coloca o resumo bem pequenininho aqui e um resumo completo no item 13, mas vocês vão ver que tem uma pequena diferença entre eles. Justificativa, relevância, normalmente como tem em alguns projetos. Qual é o modelo que vai ser utilizado, incluir alguma referência que utilize o mesmo modelo e, no caso de experimentos que vão ser compostos novos, apresentar trabalhos com os testes in vitro para esse composto. E também você verificar se você está utilizando um modelo novo para um experimento que já existe, tentar justificar aqui o local que vai ocorrer e a procedência desses animais, se é de um biotério, de uma fazenda, de um aviário, e principalmente especificar de onde que vai vir esse biotério, esse animal. Se ele vai vir de um biotério do Instituto de Biologia, se vai vir do biotério da Universidade Católica ou de centro de pesquisa, tem que estar especificado nessa parte, porque uma vez que o projeto é aprovado, no certificado dele é obrigatório que tenha a procedência desse animal, então a gente precisa disso. Se for um animal silvestre, o número do protocolo do CISBio, essa informação não é obrigatória, mas facilita muito na aprovação do projeto para que a gente possa identificar todas as informações. Em caso de protocolo do CTN-Bio para organismo geneticamente modificado, a mesma coisa. Aqui no item 9.2, o tipo e a característica dos animais tem que estar todos bem detalhados. Então, se você vai ter mais de uma linhagem de camundongo, ou se você vai utilizar várias espécies esperadas de anfíbios, colocar todos aqui especificados. Também a quantidade, se é macho e se é fêmea, ou se não faz diferença nenhum dos dois, colocar a quantidade total.
Isso também é muito importante para a comissão de ética avaliar qual é a importância do trabalho. Método de captura em caso de animais selvagens, animais silvestres. E uma das partes mais importantes do projeto é essa, que é o planejamento estatístico e o delineamento experimental. Nesse campo você vai colocar o desenho do seu experimento e mostrar por que esse desenho tem um tamanho amostral determinado. Então, para isso, você tem que apresentar essa justificativa, seja por um estudo estatístico, ou seja por um trabalho de referência, uma citação de uma referência que tenha usado o mesmo número de animais. A Comissão de Ética da Universidade de Brasília fez um formulário de orientações, no site você pode visualizar, vem orientações, número de animais e tem um documento bem extenso sobre as instruções que você pode observar para fazer o cálculo amostral. Então, uma vez que você queira fazer um estudo bem determinado, a CEU deu uma orientação sobre isso. E utilizar referências bibliográficas também podem justificar o seu tamanho amostral. Também é importante citar que também no site da CEU nós temos orientações sobre os estudos piloto. Então, é um pequeno guia para mostrar se o seu trabalho ainda é um trabalho bem inovador, que ainda não tem uma bibliografia determinada, você pode preencher esse pequeno formulário aqui e ver se esse trabalho seu necessita de um estudo piloto. Se necessitar, você vai fazer primeiro um projeto com um estudo piloto para depois incorporar um projeto que tenha uma quantidade maior de animais. O formulário pode ser baixado ou você pode responder ele diretamente no site e verificar se o seu grupo de pesquisa vai ter que fazer um estudo piloto ou não. O grau de invasividade do estudo vai determinar qual é o tipo de abordagem que você tem sobre o animal. No final do texto, no final do formulário, você consegue visualizar quais são os tipos de grau de invasividade. É muito importante que vocês, como estudantes e como novos pesquisadores, entendam quais são esses tipos para evitar criar pendências no projeto que não sejam relacionadas ao seu projeto em si, mas por mero desconhecimento de qual é o tipo do grau de invasividade. Voltando para a parte dos procedimentos, a gente volta para as condições de alojamento e alimentação dos animais, que tem que estar bem determinado também. Importante, o enriquecimento ambiental. Hoje em dia já é bem solicitado que todos os animais que estão em experimentação tenham algum tipo de enriquecimento ambiental que ajude durante o experimento. Então, se você vai colocar, vai ser nessa parte. Caso não haja, você deve justificar por que esse enriquecimento pode interferir no seu experimento. E aqui nós vamos para a parte dos procedimentos experimentais do projeto ou da aula. O item 10.1 fala sobre estresse e dor intencional nos animais. O que isso quer dizer? Se você está fazendo algum experimento que visa avaliar estresse ou dor. Esse não é o estresse ou dor de manipulação do animal ou de injeção de alguma partícula, injeção de algum medicamento. É o estudo que foca no estresse e dor. Não é intencional a manipulação que vai causar um estresse nos animais. Então você tem que justificar bem. Se tiver mais de um procedimento que cause isso, você pode copiar e colocar também aqui outra tabela. Uso de fármacos anestésicos, a mesma coisa, justificar se vai ter ou não, ou se não se aplicar, você colocar que não se aplica, pois não vai ser necessário o uso disso. Aqui nesse quadro, a ausência deve ser justificada. Se você for usar mais de um anestésico ou analgésico, colocar também em duas tabelas, copiar e colar. Relaxante muscular, idem. E os analgésicos que eu falei, justificar em casos negativos, se for necessário. E se for mais de um, copiar e colar essa tabela. Imobilização do animal, se tiver esse tipo de manipulação. As condições alimentares também. Lembrando que é relacionado a cada procedimento se o seu projeto tiver mais de um experimento. Se tiver cirurgia, idem. Você vai colocar se for única ou múltipla. Se for múltipla, você vai colocar quais são os tipos. Se é no mesmo ato, e colocar qual é o procedimento que vai ser essa cirurgia. Não é simplesmente colocar, serão feitas quatro cirurgias múltiplas. Tem que especificar quais e, de preferência, colocar quais vão ser as técnicas utilizadas.
O momento do pós-operatório é a observação da recuperação do animal pós-anestesia, e esse período normalmente é em horas. Não adianta você colocar que o pós-operatório vai durar 5 dias, porque isso não é o conceito técnico do pós-operatório, sim a observação da recuperação do animal. O uso de analgesia no pós-operatório, você vê que está relacionado ao 10.8, e justificar também se tiver pós-operatório e não tiver analgesia. Lembrando que procedimentos que não utilizam analgesia pós-operatória devem ser bem referenciados, pois isso não é aceito se não for por conta de um motivo bem específico. Os outros cuidados pós-operatórios, a exposição, inoculação ou administração de fármacos ou outros componentes que vão ocorrer durante o experimento. Se vai ocorrer extração de material biológico, seja durante o período do experimento. Se for uma extração pós-mortem, não é necessário incluir aqui. Essa parte vai ser colocada no resumo do procedimento. O método de eutanásia, que vai ser utilizado se tiver eutanásia no experimento. Se não tiver, colocar que não vai ocorrer eutanásia. É importante ressaltar que todos os tópicos têm que estar preenchidos, mesmo que seja não se aplica, para que a gente consiga entender como é que vai ocorrer o experimento. Destino dos animais após o experimento, se vai ser eutanásia, se o animal vai ser doado, se o animal vai continuar num plantel, forma de descarte da carcaça se tiver alguma carcaça. E aqui, no resumo do procedimento, todos os procedimentos com os animais. É importante isso, não é copiar e colar o seu trabalho original, e sim só os procedimentos com os animais. Um ponto importante que foi implantado agora, que faz parte desse novo formulário, é o ponto final humanitário. E aqui devem ser relatados quais são os fatores que podem levar ao ponto final humanitário durante o experimento. Isso não quer dizer que é a eutanásia ao final do experimento. Isso quer dizer que é um ponto que o animal não está respondendo ao experimento como deveria estar, e que, a critério do médico veterinário responsável pelos animais, vai determinar que vai ter um ponto final humanitário para esse animal não continuar com o sofrimento e não atrapalhar o experimento, além do animal ter as condições adequadas para que ele possa chegar ao final da vida dele. O termo de responsabilidade, quem assina é o pesquisador responsável, não é o estudante que assina esse termo. E aqui tem algumas recomendações, conferir se não há apresentação de qualquer informação conflitante, se o número dos animais está bem justificado, o tamanho experimental está bem desenhado, para que fique de fácil entendimento. Normalmente esses projetos, quando não tem segredo de patente ou alguma coisa assim, ele fica em domínio público e ele pode ser acessado via lei de transparência. Então ele tem que estar bem entendível para que um leigo consiga entender esse projeto.